Há muitos anos atrás eu fiz um comercial para uma grande empresa de cosmético para o Dia das Mães. Quem estava na produção era o Mário Monteiro. A Cássia Garcia estava começando e era assistente do Mário. Ela gostava muito de direção de fotografia e ficou um tempo batendo papo comigo. E no final ela virou para mim e disse: "Olha, a fotografia tem que me emocionar." Aí lá pro meio do trabalho eu fui revisar uma cena junto com o diretor no monitor. E atrás estava o Mário e a Cássia. Aí quando terminou e eu olhei para a Cássia, ela estava visivelmente emocionada. A direção de fotografia, para mim, é igual. Ela tem que emocionar. E os últimos dois filmes que eu vou falar que foram indicados ao Oscar foram os que fizeram isso comigo. Que foi Império da Luz e Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades. Vamos começar falando de Império da Luz. Quem fez a direção de fotografia foi Roger Deakins, ele é inglês. E para mim é o melhor diretor de fotografia da atualidade. Ele foi indicado 16 vezes ao Oscar e ganhou com Blade Runner 2049 e com 1917. Em Império da Luz ele usou a câmera Arri Alexa Mini LF com as lentes Arri Signature Prime e Cooke S7. O filme gira em torno de um cinema na Inglaterra na década de 80, o Cine Império, o que rendeu cenas belíssimas. De uma poesia que emociona. A personagem é gerente de um cinema e sofre de depressão. Por conta disso, Roger usou cenas mais quentes no cinema e na casa dela, mostrando que nesses lugares é onde ela se sente segura. As cenas em externa têm uma cor mais desbotada, mesmo quando tem a presença do sol e com o céu mais estourado. Embora a beleza da direção de fotografia salte aos olhos, tanto é assim que a única indicação ao Oscar que Império da Luz teve foi na direção de fotografia, ela é simples, sem grandes cenas rebuscadas. Os enquadramentos são muito bonitos e com uma luz lógica e simples. Como eu já disse em programas anteriores, o simples pode ser bonito e poético. Tem duas sequências que marcaram demais para mim. A primeira se passa no terraço do cinema. E a outra cena é dentro do cinema, onde a personagem assiste a um filme pela primeira vez. É emocionante. Roger Deakins, para mim, é mais que um diretor de fotografia. Ele é um poeta. Vamos falar agora de Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades. Quem fez a direção de fotografia foi Darius Kondiji. Ele é indiano. Não poderia ter sido outro diretor de fotografia para esse filme. Ele fez dois filmes que eu adoro, que é Delicatessen e Ladrão de Sonhos, com Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro. Quem conhece esses dois diretores sabe que mesmo quando o roteiro é realista, a fotografia não é. Então esse filme, o Bardo, ficou perfeito pro Darius. Ele usou a câmera Arri Alexa 65, com as lentes Panavision 65 Vintage, Blackwing 7 e a Canon FDL. A abertura do filme já é uma viagem. Aí começa o filme. E eu vi que todos os cortes a lente era angular. Aí eu fiquei chapado. Nesse momento a câmera tem que voltar para mim. Eu sou obrigado a copiar uma frase da minha amiga e irmã idealizadora do Cinematória junto comigo, Ana Cal. Mas que cachaça é essa? Com uns 10 minutos de filme já tinha certeza. Só ia ter lente angular. Fiquei pensando como é difícil iluminar com lentes angulares. Só sobra o teto e atrás da câmera. Às vezes nem isso, porque tinham planos com movimentos que enquadravam o teto. Aí o único jeito é aproveitar as janelas e os pontos de luz de luminárias e abajur. Como que não sabes? O Darius deve ter conversado muito com a direção de arte e a equipe de finalização para chegar ao resultado final. Normalmente a gente já faz isso, mas no caso de Bardo a interação tem que ter sido total e sem egos. Senão não teria dado certo. Como eu falei lá no primeiro programa sobre essa série de indicados ao Oscar, para mim o ganhador tem que ter coerência com o roteiro e ser original. Original Bardo é. Faltava coerência com o roteiro. Claramente o uso das angulares era uma distorção da realidade. E para quem irá assistir o filme, essa coerência com o roteiro é explicada.
Observar a direção de fotografia é como observar o quadro. As impressões são muito pessoais. É por isso que eu sempre enfatizo que as opiniões que eu dei aqui são opiniões minhas, pessoais. Para mim, a melhor direção de fotografia é do Darius Khondji com Bardo. Em segundo, Roger Deakins com Império da Luz. Em terceiro, Mandy Walker com Elvis. Em quarto, James Friend com Nada de Novo no Front. E por último, Florian Hofmeister com Tar. Lembrando que o que analisei aqui foi a direção de fotografia e não os filmes como um todo. Qual seria a sua sequência? Diz aí nos comentários. Gente, muito obrigado e até o próximo programa.